A alegria corre solta na propriedade Dalla Costa. Os produtores rurais, Cleide e Carlos, exibem com orgulho a conquista da família. O sítio, que fica na comunidade de São João Batista, foi reconhecido como área livre de brucelose e tuberculose bovina. Esta é a primeira propriedade de Pato Branco, no sudoeste do Paraná, a receber o título. A brucelose e tuberculose estão entre as zoonoses mais populares do mundo e geram grande risco para a população pelo seu alto índice de contágio pelo contato direto ou indireto com animais ou produtos derivados contaminados, além de causar prejuízos econômicos significativos para o setor em relação à produção de carne e leite. A ideia de alcançar esse reconhecimento sanitário partiu da dona Cleide. Essa ideia surgiu que o laticínio que nós entregamos, ele paga por qualidade. E nessa qualidade ele paga sobre os exames de tuberculose e brucelose. Aí eu achei interessante, porque em cima desse preço que ele paga em cima do leite, nós tiramos todos os exames da brucelose e tuberculose em cima e ainda sobra um bom dinheiro em cima do valor do leite que eles pagam a mais. E além de tudo, eu acho assim muito interessante para nós que estamos trabalhando com animal, nós não estamos expostos a pegar doença, porque elas são contagiosas por ser humano. E além de tudo, nós temos a qualidade do leite, que nós estamos sabendo que está perfeita, higienização e com qualidade que nós podemos tomar sem ter medo de adquirir doenças. Então faz um bem para vocês e também para quem está lá fora, à espera desse produto, né? Exatamente, tem qualidade total. Já são 15 anos na atividade leiteira. É daqui a origem de toda a renda familiar. Atualmente, a propriedade abriga 50 animais, 30 estão em lactação. A produção varia em média de 560 a 580 litros de leite por dia, alcançando uma média de 17 mil litros de leite ao mês. Coisa legal, porque nós somos a primeira propriedade aqui do Sudoeste que conseguimos esse certificado. E esperamos que outras propriedades também consigam, né, para melhorar o rebanho, não ter essa doença e continuar um leite de melhor qualidade. Atualmente, a certificação da propriedade rural como área livre de brucelose e tuberculose é opcional para os produtores que atuam na atividade leiteira. De acordo com a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, a ADAPAR, para alcançar a certificação, todo o rebanho deve passar por exames sanitários repetidos no intervalo de 6 a 12 meses e fazer o controle de movimentação e também das divisas da propriedade. Todo este processo deve ser acompanhado por um médico veterinário habilitado e pelos fiscais da ADAPAR. Isso, porque normalmente o produtor ele precisa fazer, para entregar o leite para o laticínio, um exame de todo o rebanho anual. Então, para se certificar a propriedade, somente no primeiro ano ele precisa fazer 2 exames dentro do intervalo então, de 6 a 12 meses. Então, o único custo adicional que ele vai ter é um exame a mais no primeiro ano, que é o da certificação. Porque para recertificar a propriedade, que a validade da certificação é de 1 ano. Então, no próximo ano, ele só vai precisar fazer um exame e que era o procedimento de praxe para poder entregar para o laticínio. Então, não tem gastos grandes para o produtor. Além dos exames, a fiscal de defesa agropecuária reforça que as propriedades rurais devem seguir algumas recomendações técnicas de controle. Para que a propriedade alcance a certificação, ela precisa ser uma propriedade muito bem organizada. Por quê? Precisa ter o controle de nascimento desses animais, precisa ter o registro de todas essas vacinações de brucelose das fêmeas bovinas, e precisa também o controle rigoroso dos brincos desses animais. Então, se um animal vier a óbito, precisa ser declarado óbito junto à agência de defesa, inclusive especificando o brinco e com laudo do RT, que é o responsável técnico da propriedade, né? E o nascimento dos animais também tem que ser declarados com o número de brinco também desses animais. Então, se o produtor ele não tiver uma organização na propriedade e o cuidado também na compra de animais. Se o produtor for comprar animal, ele precisa comprar de uma propriedade que seja já livre, ou se ele for comprar de outra propriedade que não seja livre, ele precisa realizar 2 exames.
O primeiro exame deve ser feito na propriedade de origem e o segundo aqui já na propriedade. Então, para isso, ele precisa também ter um piquete destinado para esses animais que vão ser comprados, para ficar isolado do restante. Para os produtores rurais, a certificação vai além da qualidade do leite. É uma questão de saúde pública e segurança alimentar. A propriedade que possui esse reconhecimento tem a possibilidade de agregar valor à produção, tanto na comercialização de reprodutores saudáveis, como o recebimento de bonificações dos laticínios pelo pagamento do leite comercializado, sem precisar efetuar novos exames. Justamente porque nós não fazia todos os exames de todos os animais por causa do custo. E agora nós podemos fazer tranquilamente de todos os animais porque nós vamos ter retorno. Os procedimentos para a certificação das propriedades livres de brucelose e tuberculose seguem rigorosamente os critérios da Organização Mundial de Saúde Animal. A intenção da ADAPAR é que outras propriedades sigam de maneira voluntária esta certificação, que irá contribuir para a erradicação dessas doenças em todo o Paraná. É muito importante essa conquista desse certificado de livre para a região, porque isso mostra aos outros produtores, acaba sendo realmente também um exemplo para os outros produtores, para que eles possam procurar também a agência de defesa e realizar o procedimento também de certificação de outras propriedades, porque isso acaba valorizando também nossa produção leiteira da região. Eu acho que cada vez mais o mercado consumidor ele está cada vez mais exigente. Então os produtores eles têm que estar adequados a fornecer uma matéria-prima de qualidade. De acordo com a ADAPAR de Pato Branco, neste ano já foram realizados quase 1.300 exames de brucelose e tuberculose. Destas, 9 propriedades obtiveram resultado positivo para a brucelose e 8 positivo para a tuberculose. Os animais identificados com as doenças foram destinados para o abate sanitário. Entre os principais sintomas da brucelose são os abortos, retenção de placenta e produção de bezerros mais fracos, explica o médico veterinário que acompanha a propriedade da La Costa. Assim, todos os animais infectados, eles têm uma redução na produção de leite. E como a gente depende da produção de leite para manter, então todas as propriedades irão sofrer economicamente. Os animais positivos para a brucelose, por exemplo, eles têm um caso de aborto frequentes. Então, num rebanho, por exemplo, com 50 animais, a taxa de aborto é alta. Isso já levanta uma suspeita de positivo. É interessante o produtor testar anualmente todos os animais dentro da faixa etária para que não ocorra de um animal ser positivo. Sendo um animal positivo, esse animal deve ser encaminhado para o sacrifício. É avisado a ADAPAR, marcado com eles, e após isso o animal é sacrificado. Não tem tratamento para essas doenças. Apesar do custo ser não tão elevado, eu acho que a garantia de você não pegar nenhuma doença é o que vale, o que é mais importante para o ser humano. E também para a família toda que está trabalhando aí, né? Exatamente.